A Bíblia diz em Atos, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 15. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a palavra de Deus é pura, é verdadeira e ela não esconde as coisas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. Ele cobiçou a mulher do próximo. Ele assassinou, né? Ele foi o mentor da morte, do assassinato de Urias, né? O executor foi Joabe, mas foi Davi que planejou. Então, a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde que Moisés assassinou um egípcio. Homens de Deus falham. O próprio Pedro, né? E aqui tu tá vendo, no capítulo 6, que a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, os primeiros cristãos, os homens cheios do Espírito Santo, estavam tendo uma questão. E aí a gente precisa entender essa questão. Houve murmuração. A gente que estudou o Pentateuco sabe que murmuração não é de Deus, né? Que os murmuradores não herdarão a terra. Pois bem, aqui, naqueles dias, o número dos discípulos aumentou. E aí começaram as murmurações. Eu não sei o que eu fiz aqui. E essa murmuração ocorreu por causa dos helenistas contra os hebreus. Então aqui eu preciso explicar para vocês, contextualizar, eu estou tentando organizar aqui o que eu fiz. Contextualizar para vocês os helenistas e os hebreus. Então o que acontece? Os helenistas eram os judeus que viviam em territórios gregos e que falavam fluentemente o grego como sua primeira língua. Isso é bem importante, né? Às vezes acontece, por exemplo, tu é filho de brasileiros, vou dar um exemplo, mas tu nasceu nos Estados Unidos. Então a tua primeira língua é o inglês, mas tu é brasileiro, tu é filho de brasileiro e tu é filha de brasileira, e tu sabe falar o português. Então, o que acontecia? Eles eram judeus, mas eles viviam em territórios, em cidades gregas. E eles falavam fluentemente o grego. E claro, né? Não é só falar o grego, é a cultura, é tudo que envolve isso. Os hebreus eram judeus naturais, nativos, que falavam hebraico, aramaico, que eram puros, tá? Se eu posso usar, por isso que eu já botei as aspas aqui. Então, tu imagina a tensão entre os judeus helenistas e os judeus hebreus, né? O que estava acontecendo? Eles se convertem e começam a ter que conviver. Lembra dos judeus, dos samaritanos? Então sempre tem isso. Aqui no Brasil também tem estados que são meio rivais de outros estados, né? Cidades. Tem muitas coisas assim que a gente chama de bairrismo, né? Então o que está acontecendo aqui? Os helenistas estavam contra os hebreus. Então, eram judeus? Eram. Mas uns sobre a influência grega e o outro sobre a influência, vamos dizer assim, judaica. Tá? E qual era o motivo disso? As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, tá? 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os 12 apóstolos, né, que são os líderes, disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é correto.
Então, os 12 apóstolos foram chamados por Jesus, convocados, comissionados para servir as mesas? Foi isso que Jesus falou? Tu lembra Mateus 20 ali? Vamos lá? O canal da Bíblia aberta. O canal A Bíblia Diz, tu abre a Bíblia. Eu tô com a Bíblia aberta, tu tem que estar com a Bíblia aberta aí. A gente está estudando a Bíblia juntos. Então, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Pausa o vídeo. Ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, de 18 a 20. É chamada grande comissão, que é isso que eu quero falar para vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Para quem que ele estava falando? Para esses aqui, para os apóstolos. Eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a comissão. Essa é a obra que os apóstolos tinham que fazer. Esse é o ministério que eles tinham que fazer. Então, por isso que eles dizem, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Servir as mesas é importante, resolver as questões é importante, mas eles são apóstolos. Eles foram chamados, comissionados, enviados, eles têm uma missão. E qual é essa missão? Acabamos de ver. Pregar o evangelho, ensinar a palavra, serem homens santos, cheios do Espírito Santo. E muitas vezes se envolver nessas coisas atrapalha, prejudica. O próprio Senhor Jesus, ele não tinha os apóstolos, os discípulos para servi-lo, para ajudá-lo, para cuidarem dele? Não tinha as mulheres que cuidavam? Então, sim, homens investidos de autoridade espiritual, que têm um ministério da palavra, eles têm que ser consagrados. E eles têm que fazer o que Deus chamou eles para fazer. Então, por isso que eles estão dizendo, não é correto nós abandonarmos a palavra de Deus para servir as mesas, né? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, servir às mesas é uma bênção. Servir às mesas também é um ministério. Servir às mesas também é algo que Deus se agrada. Mas a palavra de Deus é superior. Então, é para escolher entre vocês. Vocês vão escolher. Escolham entre vocês. Então, vocês têm liberdade, vocês têm autonomia, vocês têm condições de escolher 7 homens. Aí eu te digo, tu é inscrito do canal Bíblia Diz? Tu é inscrita do canal Bíblia Diz? Vocês sabem, número 7. Por que não era 6? Por que não era 8? Porque o 7 indica a perfeição, a totalidade, algo completo. Não tem nada faltando e nada sobrando. É exato, é correto, é como Deus quer. Isso aponta para Deus. Isso é o 7. Então, eles escolheram 7 homens. Então, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, também não pensa que para servir as mesas é qualquer um. Não. Isso é ministério. É graça de Deus, é dom de Deus, é uma bênção servir. É uma honra servir. É um ministério servir. Mas os apóstolos foram chamados para pregar a palavra de Deus. E tu tem que te dedicar muito, né? Então,
essa foi, vamos dizer assim, a ordem, a orientação que eles deram. Escolham 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, tu foi chamado para pregar, tu tem que te consagrar. Como é que tu te consagra? Orando. Vocês cuidem das mesas, mas nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, quando a direção é de Deus, quando Deus fala, acaba a murmuração. Quando o Espírito Santo vem e orienta, ensina e abençoa, acaba a murmuração. O parecer agradou a todos. Então, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, elegeram, quer dizer, escolheram. Eles analisaram, avaliaram, viram quem eram os homens cheios de fé, do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação e elegeram os 7, que são Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, tá? 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Eu acho isso muito lindo, porque eles estão cumprindo o que Jesus falou. Os discípulos ensinando, abençoando, treinando, formando, né? Os apóstolos oraram e impuseram as mãos, abençoaram esses 7 homens. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então aqui o que a gente está vendo? Desde que nós começamos o estudo do livro de Atos, o Senhor está acrescentando, o Senhor está aumentando. São pessoas que se convertem, são pessoas que obedecem, são pessoas que seguem a fé. E aqui está dizendo, ó, um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Então a palavra de Deus estava crescendo. Por quê? Porque eles eram homens de fé, cheios do Espírito Santo. Eles estavam trabalhando, cooperando, obedecendo ao Espírito Santo. 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Agora está dizendo que ele é cheio de graça e de poder. Olha que bênção isso. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, não é porque ele não era um dos apóstolos que o Espírito Santo não fazia prodígios e sinais através dele. Então, não é o teu título, não é teu cargo, é o teu chamado. Tu és cheio do Espírito Santo, tu vai glorificar a Deus com o teu chamado, com o teu ministério, com aquilo que Deus te deu, com o talento, seja 1, 2 ou 5. Então Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que quer dizer Estevão? Coroa, coroado. 9. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia,
e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Tava demorando. Começou uma discussão. Eu acho muito forte quando Paulo fala para Timóteo: evita as discussões profanas, os falatórios inúteis, sabe? Esse blá blá blá, essa discussão que faz com que as pessoas muitas vezes se ofendam, né? Se firam, se magoam. Muitas vezes tu escandaliza o evangelho porque tu entra na carne, tu começa a ficar soberbo porque tu acha que tu tem razão, porque a palavra de Deus diz que o saber ensoberbece. Então aqui começaram a discutir com Estevão. Tá bem claro que eram eles que queriam discutir com Estevão, ó. Se levantaram e discutiam com Estevão. 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A autoridade que Estevão tinha era a autoridade de um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. A sabedoria é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Nós vimos, nós estudamos, nós temos 2 playlists sobre provérbios. E a sabedoria é uma pessoa, é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. Então, se Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de sabedoria. 11. E é o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. De novo, né? Tava demorando. Tu não tem argumentos, tu não tem verdade, tu não tem razão, mas tu tem dinheiro, então tu suborna. Suborna, né? Tá certo? Tu suborna, tu mente, tu engana. Tu dá um falso testemunho, acusa os outros de blasfêmia, imputa crimes para as pessoas que elas não cometeram. A gente sabe como isso funciona desde o princípio e até os nossos dias. 2. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Então tu percebe que aqui já começa violência, já começa a agressão, já começa falta de respeito, já começa uma violação, né, dos direitos do ser humano, da pessoa Estevão, né, do cidadão Estevão. Então, como eu disse, é tudo igual, sempre igual. Agarraram e levaram ao sinédrio. O sinédrio seria o grupo de juízes, tá? Dos supremos juízes, os todo-poderosos, os fariseus, saduceus e os sumos sacerdotes. Já expliquei várias vezes para vocês a respeito do sinédrio. Pois bem, eles levaram ao sinédrio. 13. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Então, a acusação dele, ou melhor, a acusação contra ele é que ele falava contra o lugar santo e contra a lei. Mas eram testemunhas falsas, eram mentirosos. 14. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então a conversa é sempre a mesma, né? Nós ouvimos dizer, eu ouvi dizer, me falaram, aconteceu, tal. Pessoas que foram compradas, subornadas, que tinham interesses outros, escusos, para fazer mal a Estevão. Né, que mentiram contra Estevão. 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, Estevão,
cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito de sabedoria, tinha o seu rosto brilhando, reluzente diante dos seus acusadores.